Está todo mundo participando. CEMED. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CEJADB e comentarista de lições bíblicas CPAD. Venho, por meio desse vídeo, lhe convidar para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento promovido pela CPAD. Vai acontecer nos dias 13 a 16 de março de 2025, em São Paulo, na sede do Ministério da Assembleia de Deus do Belenzinho. Estarei participando, com a graça de Deus, com o tema Filosofia da Educação, como base para o ensino cristão. Você é o nosso convidado especial. Faça a sua inscrição no site cened.com.br. Participe! CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. Protegendo a sua boca. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora, é um prazer muito grande estarmos de volta para mais um subsídio, mais um apoio das lições bíblicas jovens. Nós estamos caminhando para a 9ª lição e hoje vamos estudar o tema cujo título diz Protegendo a sua boca. Estamos seguindo no tema da sabedoria e a sabedoria agora numa seção do livro de Provérbios que tratamos uma série de aspectos que aplicamos à sabedoria. Na semana passada, nós falamos a respeito da sabedoria do trato com dinheiro. E agora, nós vamos tratar alguns trechos bíblicos de Provérbios a respeito da sabedoria em relação com os lábios, com a fala, com a linguagem. O nosso texto principal desta lição se encontra em Provérbios 25, versículo 11, em que está escrito: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O resumo da lição diz que a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Basicamente, esta lição tem o objetivo, na verdade, de mostrar a diferença entre a linguagem do tolo e do sábio à luz dos textos de Provérbios que vamos analisar. Reconhecer também características da linguagem de uma pessoa tola. O que caracteriza a linguagem de uma pessoa considerada no livro de Provérbios insensata, uma pessoa tola? E conscientizar da necessidade de se proteger a língua. Nosso texto bíblico, nosso estudo está baseado nos capítulos 10 de Provérbios, dos versículos 11 a 14, Provérbios 15, 1 a 4 e o versículo 7 a 14, e Provérbios 17, 27 e 28. O primeiro tópico, ele faz uma análise desses textos e faz uma distinção entre a linguagem do tolo e a linguagem do sábio. Então ele já começa a analisar a partir dessa porção bíblica do capítulo 10, onde está escrito a partir do versículo 11 a 14, que diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então já há aqui um paralelismo de ideias, que podemos dizer assim, que por um lado, o que está na boca do justo é a vida,
o que está na boca dos ímpios é violência, é morte. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É mais um paralelismo de ideias contrárias, né? O ódio estar presente na linguagem do tolo e o amor está presente na linguagem do sábio. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então, nesta primeira sessão, nós percebemos que enquanto o tolo apresenta um discurso disciplinado, enquanto o tolo apresenta um discurso terreno e contencioso, o discurso do sábio é disciplinado, celestial, promove a vida, é amoroso. Então, aqui há, num primeiro momento, essas distinções entre a linguagem de um sábio e a linguagem de o tolo. O capítulo 15 diz assim, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então aqui está falando também de uma categoria de linguagem que do sábio é uma linguagem branda, uma linguagem não violenta, uma linguagem que procura mostrar equilíbrio, mas a palavra dura, somente rigorosa, ela desperta o furor, suscita a ira. A branda, ela deixa de lado a violência. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Então, esse conjunto de versículos do capítulo 15 mostra como é a língua do sábio. Em primeiro lugar, ele nos diz, esse texto nos diz que a linguagem do sábio abranda o furor, é adornada com sabedoria, com ponderação, com bom senso, enquanto que a linguagem do tolo se domina a ira, a insensatez. Então, dessa forma, os olhos do Senhor contemplam tanto os maus e os bons, tanto o sábio como o tolo, principalmente a forma como usamos a linguagem. Então, aqui no texto bíblico é muito importante mostrar que a linguagem revela o estado do nosso coração. A linguagem revela o que está nos dominando. A linguagem revela o que está dentro de nós. O capítulo 17 de Provérbios diz assim: retém as suas palavras o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então, o subtópico 3 do tópico 1 diz que é possível controlar a língua, e é isso que o versículo 27 e 28 nos mostra, né? O valor que tem a linguagem equilibrada, ponderada, disciplinada, cuidadosa. Neste presente século, saber calar, saber silenciar é uma das disciplinas mais urgentes e mais importantes para desenvolvermos o que a Bíblia chama de virtude da mansidão, de virtude da temperança, da perspectiva pacífica de viver. Saber calar é uma urgência, principalmente num contexto que estamos vivendo, de que
A todo instante nós somos chamados a opinar sobre tudo, sem dominar os fatos, sem compreender as questões, e a partir do momento que damos opiniões, muitas das vezes indignadas, e aquilo ali vai trabalhando dentro de nós as nossas emoções, e aí voltando ao que nós estudamos nas primeiras lições, as nossas emoções vão aflorando, os nossos sentimentos vão sendo conturbados, o nosso pensamento acaba não tendo clareza. É preciso muitas vezes parar e calar, é o que o texto está dizendo. E essa disciplina do silêncio, de calar, ela é tão poderosa que até mesmo aquele que é uma pessoa tola, aquela que é uma pessoa tola, acaba passando por sábio, simplesmente porque ele não comete muitos problemas ao abrir a sua boca. Então, basicamente, esse primeiro tópico é exatamente o que os textos de Provérbios estão nos ensinando. Eles estão nos ensinando que há uma diferença singular entre a linguagem do tolo e a linguagem do sábio. A linguagem daquele que vive a sabedoria que vem do alto, ela é ponderada, ela é pacífica, ela é temperada com sal, como diz o apóstolo Paulo. E a linguagem do tolo é essa linguagem descontrolada, é essa linguagem dita e elaborada pelas emoções, pelos instintos, pelos desejos. Isso fica muito claro ao longo desses textos que nós estamos lendo no livro de Provérbios. Então, esse primeiro tópico, à luz do que nós vamos lendo e aprendendo com esses textos de Provérbios, nos deixam bem claro que há diferença entre aquele que vive a sabedoria do alto e aquele que vive a sabedoria dos seus instintos. O segundo tópico nos fala a respeito da linguagem de uma pessoa tola. E iniciamos dizendo, nesse tópico, o que a linguagem revela. A linguagem, ela revela muita coisa a nosso respeito. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, o que se encontra no interior. Revela o que estamos pensando, revela o que estamos sentindo e revela o que estamos desejando. Por isso que ao longo das Escrituras, a linguagem cumpre um papel fundamental no desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Nós vamos encontrar Deus cuidando da questão da linguagem na travessia do deserto, quando vários tipos de instruções são dadas por Deus para que o povo exercesse controle sobre a própria língua. E aqui nós estamos falando da murmuração. E não é da murmuração simplesmente a respeito de uma liderança ou algo do tipo. É a murmuração a respeito de tudo, a respeito da vida, a respeito da sua condição debaixo do cuidado de Deus. Então, ali, na travessia do deserto, fica muito claro, no ministério de Jesus, há momentos no Evangelho de Marcos, por exemplo, que nós vemos episódios de Jesus se retirando para ficar sozinho e em silêncio. No meio da multidão barulhenta, nosso Senhor percebeu que ele precisava se retirar para ficar a sós com Deus e em silêncio.
A carta de Tiago, há um capítulo especial sobre o controle da língua. E mostrando e revelando o quanto que é difícil. Por quê? Porque ela vem de dentro, ela expressa o nosso pensamento, ela expressa o que sentimos, ela expressa o que pensamos. Então, nesse sentido, a linguagem revela o que está dentro. De modo que, quando uma pessoa ela é insensata, ela se revela por meio da manifestação da linguagem, quer verbal, quer não verbal. Porque a linguagem, diferentemente da língua, ela pode ser verbal ou não verbal. Os gestos também falam, né? As expressões, na verdade, faciais falam a todo momento, além da nossa fala. A língua do tolo, os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destroem. No lugar de estimular a mansidão, estimula a ira. No lugar de trazer a paz, produz violência. No lugar de estimular prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. Isso caracteriza a linguagem do tolo. Cá entre nós, né? É muito importante que a gente tenha em nossa mente, que o tipo de linguagem que a palavra de Deus descreve como tola, ela é destruidora da nossa vida espiritual. Ela é destruidora até mesmo da nossa própria reputação. Porque o que gera dela e o que revela dela revela, na verdade, uma personalidade completamente desgovernada e descontrolada. E é isso que o livro de Provérbios quer ensinar ao jovem hebreu, que é necessário que ele aprenda a moldar a sua língua, a moldar a sua linguagem, a dominar a sua linguagem. Quando isso começa a acontecer, nós estamos vivendo a sabedoria. Então, nesse sentido, o que acontece quando comunicamos insensatamente? Quando nós comunicamos de maneira insensata, nós ferimos pessoas. Nós tocamos ou abrimos feridas da alma que não teríamos o direito de fazer. Quando alguém está diante de nós, por exemplo, esse é um irmão ou uma irmã que pode se sentir ferido ou ferida por causa daquilo que dizemos. Não por acaso, em Mateus 5:22, o nosso Senhor chegou a pontuar que aquele que chamasse seu irmão de louco, como um ato proveniente de cólera ou de ira, seria réu de juízo. Isso porque, por meio da palavra, podemos entristecer ou ferir alguém. E a perspectiva da palavra do sábio nunca é destruir, sempre é construir, sempre é revelar de maneira positiva o valor das coisas de Deus. Então, nesse aspecto, por meio da palavra, o desejo de Deus é que nós comecemos a viver como o apóstolo Paulo ensinou em uma de suas cartas, em Colossenses 4:6, quando ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A linguagem, ela é muito importante. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e fazer uso aqui de um trechinho do nosso livro,
Quando nós, por exemplo, abordamos no segundo tópico a respeito do que a linguagem revela e mostrar a importância e o impacto que a linguagem tem em nossa vida, em nossas relações, eu cito aqui um parágrafo onde no livro, na página 105, eu faço uma análise do conceito de linguagem apresentado tanto pelo gramático e a importância que ela tem na nossa vida, que acabou levando muitos movimentos, até políticos, se preocuparem com a linguagem. Por exemplo, quando o nazismo, o fascismo e o comunismo passaram a ter experimentos concretos, históricos, numa determinada nação, num determinado país, a primeira esfera que essas ideologias atacaram foi a linguagem, a esfera da linguagem. Antes de se mudar qualquer comportamento, se fazia a alteração por meio da linguagem. E por que que isso acontecia? O conceito apresentado pelo gramático é um conceito clássico. É claro que se você for estudar linguística, muitos vão dizer, vão discordar desse conceito, mas o conceito clássico, ele é real, ele está dentro da sua realidade. E eu tomo aqui as palavras do gramático, do grande professor Rocha Lima, que ele diz que a linguagem, ela revela o pensamento, aquilo que pensamos. Então, pensamento e linguagem sempre se retroalimenta, sempre um alimenta o outro, é a faculdade que alimenta uma a outra. Não por acaso, como eu disse, e aí eu passo a ler, quando houve uma tentativa de implantação de uma hegemonia ideológica na história, a primeira coisa que nazistas, fascistas e comunistas procuraram fazer foi subverter a linguagem, domesticá-la e dominá-la de cima para baixo. O teólogo Anselmo Green analisa um fato histórico que revela esse movimento totalitário contra a linguagem quando do domínio comunista no leste europeu. Diz o teólogo Anselmo Green: ao retornar para sua pátria após a queda do comunismo, um padre esloveno que havia vivido e trabalhado na Alemanha durante a era comunista, constatou que os comunistas haviam transformado sua língua. Encontrou em seu país uma linguagem diferente da que havia sido falada quando fugira para a Alemanha. A população da Eslovênia nem se apercebeu disso, mas aos poucos, e de forma imperceptível, a filosofia desumana dos comunistas se refletiu na linguagem. Olha que coisa interessante. Ele fala aqui da ideologia comunista, como toda ideologia totalitária, bem como o nazismo e o fascismo, quando as pessoas menos se perceberam, ainda que do ponto de vista histórico e concreto, o governo comunista já tenha caído, ainda assim foi possível perceber, mesmo pós o governo totalitário, a imagem, a mancha do totalitarismo na linguagem do povo romeno e do povo esloveno. E por que isso acontece? Porque os sistemas políticos totalitários veem na linguagem um campo importante de exercer domínio. Por quê? O próprio teólogo Anselmo Green, ele responde: quando transformamos a forma de utilizar as palavras, transformamos também o ser humano. Quando aprendemos a mudar nosso jeito de falar, nós também mudamos.
E as ideologias totalitárias sabiam desse fator psicológico para alterar o comportamento das pessoas e, por isso, sempre procuraram domesticar os comportamentos. Para isso, elas começavam essa domesticação pela linguagem. Isso aqui é uma contribuição que nós fazemos para mostrar a amplitude da importância da linguagem na vida e na relação do ser humano. Quem dirá na nossa vida espiritual? Então nós estamos tratando aqui de um assunto do ponto de vista da sabedoria de viver a vida cristã, da sabedoria do alto, um assunto muito sério e muito urgente. E que mostra que a linguagem tola ou a linguagem do tolo traz um grande desafio para nós no sentido de, como cristãos, nós superarmos esse tipo de linguagem e passarmos a desenvolver a linguagem da sabedoria, como mostra o tópico 3. O tópico 3 fala sobre protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. E o subtópico 1 fala exatamente da linguagem do sábio, a fala do sábio. E uma das características da sabedoria cristã que encontramos no capítulo de Provérbios em Estudo é que a fala do sábio ou do cristão deve ser plenamente coerente com o que ele diz e o que ele faz. Então, em primeiro lugar, tanto a fala virtuosa quanto a ação virtuosa precisam estar coerentes para se caracterizar uma linguagem sábia. Note que eu disse que a linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Então, ela faria parte da fala, que é a linguagem verbal, e da nossa ação, do nosso comportamento, que é uma linguagem não verbal. Então, essa relação entre falar e fazer, dizer e agir, é uma característica indispensável para caracterizar a sabedoria cristã. Nós trabalhamos aqui também a relação entre falar e ouvir no sábio. E uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Porque falar e ouvir, ouvir e falar é um movimento. É um movimento completo. E esse ouvir aqui não é um ouvir passivo, é uma audição de qualidade. Ouvir e falar é um movimento indispensável para a boa comunicação. Para nos comunicarmos bem, é preciso que eu compreenda o que o meu emissor está falando, está emitindo. E para eu compreender exatamente o que ele está falando, o que ele está dizendo, eu preciso ouvir e ouvir com atenção. E esse simples relato aqui, esse simples assunto, nos traz a reflexão que como hoje nós habitamos, nós estamos entre pessoas que não ouvem o outro com a devida atenção. É muito comum numa conversa que você está tendo com o outro sempre preferir falar a respeito de si do que continuar a ouvir a respeito do outro. Então, por isso que no Novo Testamento nós vamos ouvir o conselho de uma das cartas que diz que precisamos ser tardio para falar, mas prontos para ouvir. Mas a fala e o agir do sábio também têm relação. O nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo. Ou seja,
falar e agir é uma caracterização de virtude da vida daqueles que pretendem ser coerente com o Evangelho. O nosso Senhor, Ele nos convida de maneira sábia a dizer o que é santo, dizer o que é justo, dizer o que é bom, mas ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom, de maneira que glorifique a Deus. Então, praticar o que está no nosso discurso é uma das evidências mais extraordinárias de sabedoria em nossa fala, a fala que nos leva à prática. Por isso que nessa aula desta semana, nós somos convidados a distinguir o modo de falar e, consequentemente, o modo de viver daquele que é sábio e daquele que é tolo. Eu gostaria de finalizar essa aula no sentido de estimular a você a fazer um desafio com a sua classe, de refletir bem de como que até aqui eles têm se identificado com um tipo de linguagem que se usa. Se esse tipo de linguagem que os nossos jovens vêm utilizando até aqui nos dias de hoje são linguagens que, à luz do que nós estamos estudando hoje, é uma linguagem que exalta a Deus, que exalta a Cristo, que revela uma pessoa ponderada, de bom senso, agradável e que manifeste a beleza do Evangelho. É o momento de nós refletirmos com os nossos jovens a importância do seu discurso estar coerente com a prática da vida que eles têm. A importância deles fazerem um movimento de falar e ouvir de maneira sábia, de falar e agir de maneira sábia. Que possamos com isso proteger os lábios dos nossos jovens, dos nossos alunos, e que a mensagem da palavra de Deus seja aquilo que saia da boca deles como pedras preciosas, como maçãs de ouro, que exalte a Deus e edifique a vida do outro. O nosso desejo é que neste domingo a sua aula seja uma aula abençoada e que na sua classe a linguagem do sábio possa ser estimulada, reavivada e os jovens possam sair desta aula meditando, refletindo e elevando o pensamento deles para a palavra de Deus. Um domingo de aula de escola dominical abençoado e fique na paz do Senhor Jesus.